Já estamos de volta com o programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada. Conosco também a Lapa Reforço de Fundações e Unimar Universidade de Marília. O programa Conexão conversando com a doutora Luciene dos Santos Ferro, que é médica cardiologista do Prevencor, falando aqui sobre atividade física e o coração nesse último bloco. E a gente foi para o intervalo. Você dizia aí, doutora, que quando você se depara com esse tipo de coração aí, muito parecido com o coração que pode ser hipertrofiado mesmo, né? Aí você, como é que é? Tira o... Descondiciona, descondiciona, né? eu ia falar descontinua, descondiciona. Até o Marcos deu um exemplo muito interessante, que você falou, você está fazendo musculação, você para de fazer... Dá aquela murchada. Dá uma murchada, quer dizer, a mesma coisa acontece com o coração, Meu filho, né? quando ele está estudando fora, quando ele volta, ele fala, cara, eu tô murchando, me paga uma academia lá, porque... não é? Então, assim, o que você faz? Você faz um exame e aí você interrompe a atividade física por 3 meses, depois você refaz o exame, né? O coração de atleta, ele muda nesses 3 meses, né? Então, se o problema que você achou foi uma dilatação do coração, a cavidade, ela tende a diminuir de tamanho. Se é o caso, é a hipertrofia, é o aumento da parte da musculatura da parede do coração, essa hipertrofia ela tende a regredir. Ou seja, né? aí é normal, aí quer dizer, essa aí hipertrofia seria benigna. Seria o coração de atleta, seria uma resposta fisiológica àquela atividade física que está sendo realizada. Tá, doutora, mas não... Se for doença, vamos supor isso que eu falar, sendo doença, e aí? Porque tem uma doença que chama miocardiopatia hipertrófica. Ela é a responsável pelo maior número de mortes súbitas em atletas e na população em geral também. Quer dizer, é um coração, teoricamente, hipertrofiado, mas de maneira patológica. Patológica. Ele pode ser hipertrofiado como um todo ou em algumas regiões do coração. Então, assim, se você descondicionar essa pessoa, essa hipertrofia, ela continua a mesma. Aquela alteração que você viu naquele exame, ela não muda em nada, né? Tudo bem que, assim, a gente tem como... diferenciar, a gente tem como ter uma ideia se é um coração de atleta ou não, lógico, pelos exames que a gente faz, por toda a avaliação. Mas nem sempre, né, as pessoas leem os livros de medicina, né? Nem sempre está tudo bonitinho como aparece, né, pra gente na literatura. Então tem casos que gera dúvida. E se você descondiciona essa pessoa, você pede para ficar no mínimo 3 meses, aí você repete o mesmo exame, e você vai ver que essas alterações elas vão regredindo, né? Doutora, mas do mesmo jeito que nós temos o risco, por exemplo, numa hipertrofia patológica, você tem risco da morte súbita. O coração hipertrofiado, sendo um coração de atleta, né? Quer dizer, por conta da atividade e tal, o risco também, ele existe ou não? Ou porque o ademais vai estar bom ou não? Não, a hipertrofia fisiológica você não teria o risco semelhante ao coração com doença, né? O que a gente tem que tomar cuidado no atleta é justamente ultrapassar aquele limite que é seguro, né? Porque você imagina que num treinamento do dia a dia é uma coisa, agora imagina num campeonato, numa Olimpíada, onde uma medalha está em jogo, eles costumam ultrapassar ainda mais aquilo que é feito durante o treino, né? Então, assim, a preocupação do atleta não é nem o caso se ele tem essa hipertrofia ou se ele tem essa dilatação que é própria do coração do atleta, é esse exagerar, esse ultrapassar os limites e deixar a pessoa vulnerável, não porque ela tem risco por ter uma cardiopatia, uma doença no coração, e sim por estar ultrapassando aqueles limites que a gente comentou de segurança, né, com risco de uma arritmia e uma eventual morte súbita, né? Então, tá aí, ó, é interessante porque a gente está abordando hoje aqui com a doutora Luciene a questão do coração, o olhar que nós temos que ter para o nosso coração diante de atividades físicas, né? Desde a mais moderada até essas mais intensas, o cuidado ele existe, né? E, portanto, a dica que a gente passa hoje, né, doutora, é que você realmente esteja procurando aí o seu cardiologista para fazer uma avaliação antes do início da atividade física, para que realmente seja algo benéfico, né? Porque se a ideia é essa... Sim.
Para você ter uma ideia, é tão benéfico que a gente indica para pacientes cardiopatas, né? Que têm problemas e que fazem acompanhamento, né? Então, a gente sabe que mesmo pessoas que já tiveram infarto ou que têm miocardiopatia dilatada, que são aqueles corações aumentados, com enfraquecimento do músculo, quer dizer, atividade física sempre é benéfica, né? Agora, o que precisa é isso que nós estamos falando, né? Uma orientação adequada para ser feito de uma maneira segura. E é seguro, né? Então, assim, para você ter uma ideia, o paciente acaba de ser revascularizado, colocou ponte de safena, colocou um stent, né? E tem uma indicação para atividade. A gente já começa, é lógico, com uma intensidade menor, vai depender do tipo, né, de atividade. É preconizado você fazer logo no pós-operatório imediato, começar com pilates. Então, tem assim algumas modalidades que são mais leves e que você pode começar logo, né, com segurança, e depois você vai intensificando, você vai reavaliando, né? O importante que eu acho, Marcos, é que a gente sempre tem que ser reavaliado, né? Não fazer aquela coisa de fazer e voltar X anos, né? Achar que eu fiz uma avaliação e é para sempre, porque o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa parte metabólica, a gente muda constantemente, né? Então, nós estamos envelhecendo. Hoje, cada vez mais, com o aumento da longevidade, as pessoas estão vivendo mais, nós vamos ver cada vez mais idosos procurando por atividade física, e aí que nós temos que ter o bom senso, o cuidado e o conhecimento de estar indicando a melhor forma deles realizarem essas atividades com segurança e que traga benefício, né? Porque a gente tem que sempre visar ganhar benefício por detrás do que a gente está fazendo, né? Principalmente do ponto de vista cardiovascular. Então, como nós estamos vivendo mais, com uma qualidade de vida melhor, cada vez mais nós vamos ver em academias pessoas mais idosos, pessoas de uma idade mais avançada, né? Ô, doutora, e a atividade física, talvez assim, que ela acaba sendo unânime, é a caminhada, né? Caminhada, talvez a natação também, são atividades que... Você vê, hoje é recomendado 150 minutos por semana, se você for fazer uma atividade leve a moderada, ou 75 minutos de uma atividade intensa. Se a gente colocar, se é melhor de conta do que eu, mas se colocar 30 minutos de caminhada por dia, 5 vezes por semana, dá os 150, né? Você vê, 30 minutos de caminhada por dia, não é muita coisa, né? E tranquilo, quer dizer, se a pessoa quiser, dá para ela fazer, não é uma atividade física intensa, né? Numa caminhada como essa, você não tem um risco cardiovascular, porque assim, o risco cardiovascular é muito baixo, porque você não aumenta tanta frequência cardíaca, a pressão fica bem estável nesse tipo de atividade física. É uma atividade segura e que, por incrível que pareça, todo mundo fala porque traz benefício cardiovascular, né? Doutor, e a gente precisa estar atento com os exames, né? Tipo, triglicérides, colesterol, essa coisa. Tudo. Isso você tem que estar Porque alinhado. o que acontece? Com o aumento da obesidade, né? Principalmente essa obesidade central, abdominal, aumentou-se muito o risco muito precoce de alteração, tanto de glicemia, colesterol, triglicérides. Então, hoje a gente vê crianças obesas, né? Você vê, na nossa época não tinha isso, nós éramos tudo né? Pode vir a tripa, né? Hoje você vê, né? O número de obesidade de crianças obesas tem aumentado. E aí, o que acontece? Essa parte metabólica começa a se alterar muito cedo, né? E aí são crianças com colesterol alto, com glicemia já borderline, e não é infrequente os pais levarem essas crianças para nós, cardiologistas, para a gente avaliar se está na hora ou não de entrar com medicação para começar a tratar esse colesterol. Principalmente se essa criança tem um histórico familiar rico, né? Um histórico familiar de doença, de obstrução, entupimento de coronária precoce. E aí, além da obesidade, tem a parte genética na jogada, é onde aumenta o risco. Então, assim,
Essa parte de exames, ela é muito importante. A gente estava falando no começo, você lembra? Que atletas de elite com colesterol alto. Pois é. Então, o fato de você, às vezes, ser magro... Ou ser criança, né? Achar que não vai estar, né? pode Não estar sim. isenta você de repente, deixar de fazer um exame totalmente inócuo, tranquilo, né? E que pode te alertar para começar a mudar os seus hábitos de vida muito mais precocemente do que a gente imagina, né? Doutora, o recomendado aí é anualmente ou até 6 meses? Como é que é esse acompanhamento? Aí depende do que eu tenho pela frente, né? Se for uma pessoa que quer fazer um check-up e que não tem grandes fatores de risco, após os 35 anos, seria interessante uma vez por ano, né? Porque acima de 35, a gente já começa a ter um maior risco de manifestação de doença coronariana, né? Então, assim, abaixo de 35 a gente pode ir mais esporadicamente, mas acima de 35, uma vez por ano seria interessante. Agora, Marcos, se você tem um histórico familiar muito rico, né, para esse tipo de doença, aí a gente tem que ter outros olhos, a gente tem que ser mais agressivo em prevenção. Então, assim, eu costumo dizer que eu prefiro que vá no consultório, você faz uma avaliação inicial, você avalia aquele paciente, estratifica o risco e, de acordo com o paciente, você orienta de quanto em quanto tempo você acha que ele tem que voltar, né? A gente tem que individualizar isso, porque isso aí é muito relativo, depende de todos esses fatores que eu estou te falando, né? Legal. E o importante, então, é que você procure realmente, e aí, de acordo com os resultados, né, com a avaliação e tal, você vai determinar a frequência que você deve procurar. Mas o importante mesmo, são duas situações aqui que eu destaco. Primeiro é que você deve praticar atividade física, né? Você vai lá, a doutora já falou, o cara pode estar safenado, vai caminhar, meu amigo, vai fazer alguma atividade. Sim. Você precisa ter atividade. Mas, em segundo momento, você precisa estar atento para o seu coração dentro da atividade física, né, doutora? Para a gente finalizar, deixa a sua dica aí para o pessoal em casa. E não deixando os ortopedistas magoados, Verdade. Né? Não é só o coração, né? A gente precisa ver toda a parte... Como é que tá ossada, né? Porque às vezes a gente não para por causa do coração, mas para por causa de uma lesão, né? Eu acho assim, o que eu queria deixar de mensagem aqui é o que você falou, atividade física, ela tem que ser feita, ela traz benefícios, é seguro de ser feito e não deixe de fazer uma avaliação, né? Uma avaliação, ela costuma ser simples, rápida e é o que nos dá... o que nos vai orientar se a gente tem um maior risco ou não, o que a gente deve estar fazendo, né? E é muito simples, eu falo, são exames simples, exames rápidos, né? Não são invasivos. Então, eu acho que, acima de ter conhecimento, a gente tem que ter bom senso, né? E evitar os extremos, evitar o sofá e evitar também extrapolar, né? Então, vamos ter bom senso e tentar tirar da atividade física o melhor que ela pode nos oferecer. Legal. A gente fica por aqui agradecendo mais uma vez a doutora Luciene pela presença. Foi uma honra tê-la aqui, doutora. Por favor, não demora tanto a voltar, hein? Agora nós vamos repetir o exame. Vamos repetir, né? Vamos repetir. Vamos fazer. Porque agora ele é um atleta de elite. Faço vergonha para o pessoal ver eu correr lá. Mas nessa velocidade, Marcos, doutora, é um eco, né, que a gente fez, é isso? Nós fizemos um eco-estresse. Eco-estresse, legal. Que é o eco junto com a esteira. E a gente vai fazer lá na Prevencor, vamos acompanhar. Magrão, você já está encabeçado aí de fazer a filmagem, ok? Então nós vamos lá. Doutora, obrigado mais uma vez e uma ótima noite. Imagina, para você também. Bom feriado. Para nós. O Conexão fica por aqui e a gente está de volta amanhã com mais um tema para você. Sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Oral Center Odontologia Especializada. Unimar Universidade de Marília com as matrículas abertas para o vestibular 2018 e Lapa Reforço de Fundações. O programa Conexão, se você ligou o televisor agora, perdeu. Excepcional, hein? Tem a reprise 8 da manhã ou pelas redes sociais, Facebook, YouTube, beleza? Grande abraço, ótima noite e até mais. Tchau. Conexão
Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.